Você acredita em criaturas que desafiam a lógica? Hoje vamos falar sobre 3 casos que aterrorizaram pequenas cidades. Oi, eu sou a Dini e esse é o Mistério do Tempo. Conto histórias assustadoras, mistérios e lendas. Faço vídeos curtos todos os dias e 2 vídeos longos nas quartas e nas sextas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta e compartilha para não perder nada. É madrugada, 29 de setembro de 1903, na cidadezinha de Van Meter. Um lugar pacato, com cerca de 900 moradores. Tudo estava quieto, até que um vendedor chamado 1.G Griffith, voltando para casa após um longo dia, avista algo estranho no topo do prédio da rua principal. Uma luz, mas não qualquer luz. Ela parecia incrivelmente brilhante, quase ofuscante. Parecia viva. Griffith, intrigado, decide se aproximar. Mas, à medida que ele se aproximava, a luz começava a se mover, saltando de um prédio para o outro, cruzando a rua em zigue-zague. Você acha que a história acaba aqui? Mal começou. Na noite seguinte, por volta de meia-noite, um médico local, Dr. Alcott, está dormindo em seu consultório, quando uma luz intensa invade o ambiente. Ele acorda assustado, pega sua arma e vai até a janela. O que ele vê do outro lado do vidro faz seu coração disparar. Lá estava ela, uma criatura com asas de morcego, metade humana, metade animal. Do chifre em sua testa emanava uma luz ofuscante. Dr. Alcott, tomado pelo medo, dispara 7 vezes. E como antes, a criatura desaparece sem deixar vestígios. Em pouco tempo, a história se espalhou por Van Meter. Os moradores começaram a compartilhar relatos semelhantes. Uma criatura gigantesca, com asas de morcego, luz própria e um odor horrível, que causava náuseas. Alguns eram céticos, como Peterton, um bancário que achava que tudo era uma grande farsa. Ele decidiu montar guarda no banco para pegar o suposto criminoso, mas o que ele encontrou mudou tudo. Por volta da 1 da manhã, Peter ouviu um som abafado, como se alguém estivesse engasgando. Quando foi investigar, viu a mesma criatura. Ele tentou atirar, mas mais uma vez ela desapareceu. Peter não foi o único. Vários moradores relatam encontros semelhantes. Um deles, um lojista chamado Sidney Gregg, descreveu a criatura tendo quase 3 metros de altura, com um bico semelhante a de um pássaro e um movimento estranho como o de um canguru. Mas o mais assustador, as criaturas pareciam vir de dentro de uma mina abandonada nos arredores da cidade. Os moradores, aterrorizados, decidiram agir. Um grupo de homens armados montou guarda perto da mina. E como esperado, as criaturas reapareceram. Eles dispararam, mas os tiros não tiveram efeito. As criaturas apenas recuaram para a escuridão da mina, deixando um rastro de um cheiro insuportável. No dia seguinte, os moradores lacraram a entrada da mina, na esperança de que as criaturas nunca mais saíssem. Mas o mistério não parou por aí. Décadas depois, outras pessoas relataram avistamentos de criaturas semelhantes nos arredores da cidade. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu em Van Meter. E você, acredita que Van Meter foi visitada por criaturas sobrenaturais? Bora pro próximo mistério. Aconteceu naquela noite e se tornou uma lenda local em Flatwoods, West Virginia, mas para os que presenciaram foi algo além do que poderiam imaginar. Em 12 de setembro de 1952, um grupo de garotos brincava no gramado da escola local. Quando uma luz brilhante cruzou o céu, pareceu cair em uma colina próxima à fazenda G. Bailey Fish. Seria um meteoro? Talvez um disco voador? Tomados pela curiosidade, os meninos decidiram investigar. 2 deles, Ed, de 13 anos, e Fred, de 12 anos, passaram em casa para avisar a mãe. A princípio, Kathleen duvidou da história, mas ao sair na varanda, viu a mesma luz vermelha pulsante que os meninos descreveram. Sem pensar 2 vezes, ela decidiu acompanhar o grupo. Eles partiram para a colina levando Eugene Lemon, um guarda nacional de 17 anos e seu cachorro. A caminhada era assustadora. O ar parecia ficar mais quente a cada passo, e um cheiro forte de enxofre começou a invadir seus sentidos, irritando a garganta e os olhos. No topo da colina, eles encontraram algo impressionante, um grande objeto brilhante no chão. Alguns descreveram como uma bola de fogo e outros como um objeto plano e enorme, do tamanho de uma casa. Mas o que realmente os aterrorizou foi o que viram em seguida. A lanterna de Eugene captou 2 luzes brilhantes sob um carvalho. Quando ele direcionou o feixe, revelando uma figura flutuante, com cerca de 3 a 4 metros de altura. Os relatos dessa criatura são de arrepiar. Um ser com algo semelhante a um capuz cobrindo a cabeça, vestindo um vestido metálico com dobras que lembravam tecido, mãos retorcidas e agarras. No lugar do rosto havia apenas círculos laranjas e brilhantes. A criatura começou a se mover em direção ao grupo, e uma substância oleosa foi lançada no ar.
Alguns garotos sentiram aquilo no rosto, e Kathleen viu respingos em seu vestido. Apavorados, todos fugiram o mais rápido que puderam. Mas a história não terminou ali. Nos dias seguintes, os meninos começaram a sentir náuseas, vômitos e irritação na garganta. Kathleen decidiu relatar o incidente à polícia, mas o xerife estava ocupado investigando outro caso misterioso. Um caminhoneiro afirmou ter visto um pequeno avião pegando fogo no céu e caindo. No entanto, não havia sinais de destroços. Naquela noite, o Sr. Stewart, um jornalista e veterano da Força Aérea, voltou ao local com alguns garotos. Ele não encontrou a criatura, mas notou um cheiro metálico e sulfúrico persistente. Na manhã seguinte, Stewart encontrou marcas de deslizamento na grama e um resíduo oleoso. Dias depois, Kathleen recebeu a visita de dois homens de terno que diziam ser jornalistas. Eles inspecionaram o local, mas revelaram que, na verdade, eram agentes do governo. Eles levaram o vestido de Kathleen, prometendo devolvê-los, mas nunca fizeram. Um tempo depois, Kathleen recebeu uma carta do Pentágono, explicando que o exército havia lançado foguetes experimentais naquela noite. A explicação oficial, o grupo teria visto um desses foguetes em pane. Contudo, o caso não se encerrou. Outras pessoas relataram encontros semelhantes. Uma família viajando pelos condados de Clay e Braxton teve o carro misteriosamente desligado. Um cheiro de enxofre invadiu o ar. E uma criatura semelhante ao monstro apareceu, arrastando a mão reptiliana pelo capô do carro antes de desaparecer. Apesar das explicações céticas, como a teoria de que o monstro era apenas a sombra de uma coruja, o mistério foi registrado no projeto Blue Book da Força Aérea dos Estados Unidos. Hoje, o monstro de Flat Woods é uma das lendas mais assustadoras em West Virginia. A cidade comemora o legado com a estátua e um museu dedicado ao caso. E aí, bora pro próximo mistério? O Enigma do Lago Bundum, conhecido por uma tragédia real que abalou o país. O Lago Bundum fica em Espoo, na Finlândia, um lugar de beleza natural, mas com uma fama sombria. Nos anos 60, esse lago foi cenário de um dos crimes mais brutais do país. 4 adolescentes acampavam à beira da água, quando um ataque inexplicável deixou 3 mortos e apenas um sobrevivente. Até hoje, o caso continua sem solução, mas o que poucos sabem é que existem relatos de algo ainda mais estranho ligado ao lago. Algo que começou antes mesmo dessa tragédia e que continua até hoje. A aparição de uma figura misteriosa, em volta de uma névoa, que rodeia a área à noite do lago. Os primeiros relatos da sombra na névoa datam no início do século XX, quando os moradores locais começaram a notar eventos bizarros ao redor do lago. Testemunhas descrevem uma figura alta, de contornos indistintos, que surgem nas madrugadas cobertas pela névoa. Algumas pessoas relatam ouvir um som agudo semelhante a um assovio, seguindo por uma sensação de paralisia e pânico. A figura nunca se aproxima diretamente, mas aqueles que veem relatam uma mudança drástica no ambiente. O vento para, o som do lago desaparece e tudo ao redor parece congelar. Em 1935, um pescador local chamado John desapareceu misteriosamente enquanto navegava sozinho no lago. Quando seu barco foi encontrado dias depois, completamente vazio, havia marcas estranhas nas laterais, como arranhões profundos. O mais estranho, algumas testemunhas afirmam ter visto uma sombra acompanhando o barco dele na noite do desaparecimento. Mas talvez o relato mais assustador tenha acontecido em 1995. Uma jovem chamada Hannah Virtana decidiu acampar com 2 amigos no mesmo local onde ocorreu o famoso crime dos anos 60. Eles montaram suas barracas perto da margem do lago, passaram a noite conversando e explorando a área. À meia-noite, uma névoa densa começou a surgir do lago, cobrindo tudo ao seu redor. Foi então que ouviram algo, um assobio, vindo da água. Hannah descreveu sentir um frio inexplicável, e quando olhou para o lago, viu a figura, alta, envolta em névoa, com olhos brilhantes que pareciam observar diretamente para o acampamento. Os amigos entraram em pânico e tentaram fugir, mas ao fazer isso perceberam que a figura os acompanhava, movendo entre as árvores com uma velocidade antinatural. Quando finalmente chegaram ao carro, a figura desapareceu. Hannah nunca mais voltou ao Lago Bundum, mas diz que até hoje tem pesadelos com aquela noite. O que pode ser a sombra na névoa? Existem várias teorias. Alguns dizem que é espírito dos adolescentes que morreram no crime de 1960, presos naquele lugar em busca de justiça. Outros acreditam que é uma criatura ligada à mitologia finlandesa, como o Nankin, uma entidade aquática conhecida por atrair pessoas para a água e afogá-las. É claro que há quem diga que não passa de alucinações causadas pelo medo e pelas condições do ambiente. O que você acha? Será que a sombra é apenas uma lenda ou algo muito real que ronda as águas do Lago Bundum? A história do Lago Bundum é um exemplo perfeito de como a tragédia e lendas podem se misturar, criando uma mistura que desafia as explicações. O caso real do crime dos adolescentes ainda não tem solução. Mas o que dizem dos encontros sobrenaturais ao redor do lago? A sombra na névoa é real ou fruto da imaginação? Eu quero saber de vocês o que vocês pensam. Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desses mistérios, deixa o like, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que vão mexer com a sua cabeça. E obrigada por quem ficou até aqui e um beijo!